E nesse painel, onde a gente vai falar o que você ainda não sabe, mas deveria saber para investir melhor na renda fixa, eu vou chamar só o moderador, porque é ele que vai apresentar todas as participantes. Sobretudo para a investidora brasileira, a renda fixa representa a mais importante classe de ativos para investimento. Aqui nós temos uma combinação de alto rendimento, segurança e liquidez que não se encontra na maioria dos países. A contrapartida é que existem diversos indexadores: inflação, Selic, IGPM, títulos com tratamentos tributários diferentes, isentos ou não de imposto de renda, e emissores variados, públicos, privados, securitizados. Vamos entender como fazer uma boa escolha, considerando tantas variáveis. Eu vou apresentar o nosso moderador, que é o Ricardo Binelli, gestor e sócio-diretor da Solis. Bem-vindo, Ricardo. Bom dia. Bom, quando a gente recebeu o convite da Women Invest para participar desse evento, eu, pessoalmente, fiquei muito entusiasmado, né? Porque lá em casa eu convivo diariamente com 4 mulheres, minha esposa, minhas 3 filhas. E uma coisa que me chama super atenção é o fato de que as melhores perguntas que eu recebo a respeito do meu trabalho são elas que fazem. Aquela pergunta que, depois que elas fazem, eu falo, caramba, matadora, exatamente a pergunta que precisava ser feita. Outra coisa que as mulheres na minha vida me provocam diariamente é sobre perspicácia. Uma capacidade completamente fora do comum de buscar os caminhos mais interessantes, mais assertivos para realizarem os projetos, os sonhos delas. Isso para não falar de uma assombrosa capacidade de pensar fora da caixa. Uma capacidade de pegar com muita sabedoria e encontrar os caminhos da felicidade. O caminho, a hora que a gente está falando de pensar fora da caixa, é aquela capacidade de fato, encontrar alternativas que não são comuns, né, para atingir os seus objetivos. Então, eu fiquei muito feliz de poder estar aqui hoje provocando vocês a fazer o que vocês fazem com muita qualidade, que é pensar fora da caixa, encontrar oportunidades e fazer perguntas desafiadoras. Queria, acima de tudo, agradecer a Women Invest. Sensacional esse encontro. Maria Helena, todo o time dela, super parabéns. Muito legal essa oportunidade de discutir com um público tão desafiador como são vocês. Conforme foi dito agora na introdução, a nossa ideia aqui é falar sobre renda fixa, né? Mas falar de um instrumento diferente. A renda fixa ela é uma parcela das carteiras que existem de uma maneira muito relevante em todo o mundo. Em todo o planeta, alguém vai ter uma parcela importante de renda fixa na sua carteira, porque você está falando de estabilidade, você está falando de baixa volatilidade, você está falando de liquidez, né? Então, é muito importante ter renda fixa na sua carteira. No Brasil, entretanto, a renda fixa ela é ainda mais charmosa, né? Por quê? Primeiro, porque a gente tem uma taxa de juros que sempre foi muito competitiva para remunerar. Se você pegar diversas janelas temporais, você vai ver o CDI superando a renda variável, os multimercados,
com alguma tranquilidade, né? Mas a gente vai falar de um instrumento que potencializa os atributos da renda fixa. Através dos fundos de recebíveis, né, que tem o nome mais complexo de FDICs, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, o investidor consegue um nível de retorno muito mais interessante, com um nível de proteção, todo um ferramental para trazer segurança que as aplicações tradicionais de renda fixa não têm. Se a gente pegar e olhar a evolução dos FDICs, se vocês olharem os números da Ambima hoje, vocês vão ver que nesse ano os FDICs são a classe de renda fixa que mais crescem. E isso a gente percebe no público-alvo. Originalmente eram os gestores que compravam FDICs para os seus fundos de investimento. Depois, os alocadores de recursos, gestores de fortuna, foram trazendo os FDICs para as carteiras dos seus clientes. E, com o advento das plataformas, a gente teve uma verdadeira pulverização dos FDICs entre os investidores. Mas os FDICs também servem para quem deseja levantar recursos, para quem precisa captar recursos. E a gente viu essa evolução também acontecer na história. Originalmente, eram os pequenos bancos que não conseguiam absorver em seu patrimônio toda a carteira que eles originavam. Então, eles cediam para os FDICs. Depois, a gente viu os FDICs atendendo as pequenas e médias empresas, onde os bancos não costumam entrar, através dos FDICs chamados de multicedentes, multissacados. E, mais recentemente, os FDICs caíram completamente no gosto das startups, em especial das fintechs, para alavancar as suas operações. E quando a gente pensa num pano de fundo, a gente vai enxergar um processo disruptivo acontecendo no Brasil, que já aconteceu no mundo dos investimentos, está acontecendo no mundo do crédito, que é a desbancarização. O crédito está saindo dos bancos e vindo para o mercado de capitais. E o FDIC, não tenham dúvida, vai ter um papel de protagonismo nesse movimento. Então, a gente conta com o Banco Central patrocinando uma agenda, formalmente chamada de agenda hashtag, onde ele vem adotando diversas iniciativas para promover o crédito fora do sistema bancário. Então, do lado da oferta, a gente vai ver os FDICs crescendo muito. E, de outro lado, a gente tem a Comissão de Valores Imobiliários, que é o regulador do nosso mercado, promovendo um aumento de público-alvo para comprar FDICs. A gente vai ter cada vez mais investidores podendo comprar FDICs. Ou seja, a gente tem oferta e demanda caminhando juntos para que esse instrumento esteja cada vez mais presente na carteira dos investidores. Então, eu não tenho muito medo em dizer que no Women Invest do ano que vem, cada uma de vocês, direta ou indiretamente, vai ter um FDIC para chamar de seu na sua carteira. Bom, a ideia hoje, para debater esse assunto, foi trazer pessoas que militam, que transitam no mundo do crédito estruturado desde há muito tempo atrás. Então, eu queria convidar para debater com a gente, primeiro, a Marta Saadavert. A Marta, ela trabalha com esse mundo da securitização desde que ele começou. Os primeiros produtos de crédito estruturado, para valer, começaram a aparecer no mercado em 2005 e em 2007 a Marta já estava trabalhando com esse tipo de crédito. Ela é CEO da Vert, que é uma das principais prestadoras de serviço para crédito estruturado. Entende como muito pouca gente entende de créditos vinculados ao agronegócio, instrumentos de dívida de securitização e tem um apreço especial pelas operações que tragam algum tipo de impacto. Todo mundo que tem negócio com crédito estruturado conhece a Vert, conhece a Marta e reconhece as entregas delas, como entregas de primeira qualidade. Então, para mim, vai ser muito bom contar com a Marta aqui, tenho certeza que vai ser super rico para vocês. Nossa próxima convidada é a Viviane, que estava aqui no último debate. O que só faz
reforçar a relevância da Vivian para o mercado, né? Ela é uma referência para todos os gestores que trabalham com crédito. Teve uma trajetória super importante no Itaú, na Itaú Asset. A partir de 2020, resolveu empreender, se tornou sócia, CIO da Ibiúna. E aí eu vou dizer por que eu fiz questão, né, de fazer essa apresentação aqui. Porque são pessoas que, de fato, eu admiro. A Vivian, ela olhou para investir num FDIC da Solis. Então, eu fui objeto, né, do crivo da Vivian. Eu recebi as perguntas que ela fez. Eu vi os processos que ela utiliza. E, assim, é uma daquelas coisas que dá orgulho dizer, certo? Eu tenho a Vivian, a Ibiúna, como investidora em um FDIC da Solis. Bom, apresentar o próximo é a coisa mais fácil, porque apresentar amigo é sempre bom. Então, queria apresentar o Delano Macedo. Delano é meu sócio na Solis. Delano, apesar de ser engenheiro, começou a trabalhar com crédito desde que começou a trabalhar depois da faculdade, né? É um dos pioneiros no Brasil quando está se falando de FDICs, de recebíveis comerciais. Desde o iniciozinho, com uma audácia, uma capacidade muito grande de entrega, ele vem trabalhando com essa classe de ativos. A Solis, ela é muito reconhecida pela sua capacidade de controlar os FDICs em que ela investe. E esse controle tem um pai, chama-se Delano Macedo. Mais recentemente, desde 2018, o Delano começou a se aprofundar muito mais nos segmentos também das startups, das fintechs, e hoje a Solis tem um ferramental, uma estratégia para financiar fintechs nos seus momentos mais iniciais, extremamente criativa, que foi desenvolvida por ele. Bom, a ideia do painel hoje, como eu disse para vocês, é falar de FDICs. E eu queria, então, fazer uma mini introdução, porque a nossa ideia aqui é muito menos entrar na tecnicidade dos FDICs e muito mais falar das boas experiências, né, dos pontos interessantes que os FDICs merecem que a gente observe, né? Mas o que é um FDIC? O que o FDIC compra? Como é que o FDIC remunera? O FDIC compra um recebível. Então, imagine uma empresa que vende a prazo. Ela vende uma mercadoria para receber dali a 90 dias por R$100. Mas essa empresa precisa levantar recurso agora. Ela vai pegar aquele recebível e vai vender para o FDIC por R$95, R$93. Certo? Ela recebe agora, o FDIC recebe dali a 90 dias. Então, o FDIC ele é remunerado pela diferença entre o valor presente de um título e quanto é que ele vai ser pago lá no vencimento. Quando eu falo de proteção, existe uma característica de proteção que é extremamente relevante e a mais conhecida dos FDICs. O FDIC tem duas classes de cotas. Você tem um investidor que está disposto a absorver a inadimplência. E você tem o investidor que quer contar com essa proteção, né, contra a inadimplência. Então, você tem uma cota subordinada que assume a inadimplência, você tem um cotista sênior que se protege da inadimplência. Por isso que eu fiz tanta questão de dizer do ferramental de proteção que o FDIC traz, né? E o outro aspecto importante de a gente entender dos FDICs é que existe uma rentabilidade-alvo, uma rentabilidade definida para a cota que a gente vai investir. Então, nós vamos investir, a gente já sabe a priori se a gente vai ganhar CDI mais 4, CDI mais 5, CDI mais 3, assim por diante. Então, quando a gente está falando de FDIC, a gente está falando de um instrumento que remunera através de um desconto de recebível, proporciona um nível de proteção pela estrutura de subordinação e que traz para o investidor o entendimento exato de quanto é que ele vai ganhar. Eu queria começar
provocando vocês a dizerem para a gente o que se fosse para pegar um atributo especificamente dos FDICs, que atributo você chamaria atenção aqui no debate? Quer começar, Vivi? Quero. Acho que o primeiro atributo, e aí que deriva o que eu gosto muito dele, é o fato de diversificação de recebíveis e do risco e da carteira. Então, com a diversificação, você elimina muitos riscos, né, principalmente a depender da subordinada, riscos de inadimplência, porque um recebível inadimplir não vai ter impacto na rentabilidade, sendo que se você tivesse só um ativo e esse desse default, você teve perda total. Então, a estrutura do FDIC, eu acho que tem essa característica e acaba, para os fundos de investimento, trazendo uma proteção adicional e descorrelação com os ativos, porque é como se a gente, com uma cota de FDIC, comprasse uma carteira pulverizada de recebíveis versus todas as outras alocações que a gente tem, que são de single names e de nomes corporativos individuais, né, mais concentrados. Joia. Marta? Acho que é a democratização do crédito, né? Então, o FDIC ele permite que empresas que não conseguiriam acessar o mercado de capitais passem a acessar. Então, se eu tivesse que escolher uma além dessa, seria a democratização. E você, Delano? A questão da governança, né, que na linha do que a Marta falou, aproxima o investidor do tomador, onde o investidor tem um rendimento melhor possível, né? O tomador tem um melhor custo, né? É um processo de desintermediação, e isso é promovido pela governança, né? Você tem vários players, stakeholders dentro do FDIC, que estão ali ajudando a monitorar, né, e a garantir a qualidade dos créditos, né, para que efetivamente o benchmark projetado, né, alvo das cotas investidas, efetivamente aconteça. Eu destacaria esse. Boa. E aí acho que seria legal, né, quando o FDIC ele tem uma característica super interessante, que cada operação é diferente da outra, e você tem os mais diversos lastros possíveis, né? A gente tem FDIC de fintech que financia integrador de sistema solar, a gente tem FDIC que comprou o pay-per-view do São Paulo Futebol Clube, antecipou esses recebíveis, a gente tem FDIC de crédito estudantil, a gente tem diversos FDICs dos mais diversos lastros possíveis. Acho que seria interessante vocês mencionarem experiências de FDICs que chamaram a atenção de vocês, que vocês acharam curiosos, interessantes por algum aspecto em particular. Quer começar você agora? Tem um FDIC nosso, né, que é o FDIC TradePay, o nome é público, que dentro da linha do que o Ricardo comentou no começo da fala dele, a gente tem apoiado muitas fintechs a conseguirem dar funding, né, para os seus clientes na sua prova de conceito, no seu início de vida. Então, esse é um FDIC que marcou, porque ele começou dentro de um fundo nosso, que a gente vai falar um pouco mais depois, um fundo warehouse, operando 1 milhão por mês, né, em 2016. Hoje a empresa, que é uma fintech ainda, né, opera mais de R$ 1 bilhão por mês, e a gente começou dentro do warehouse, depois a gente fez um spin-off desse FDIC, a gente trouxe captação de vários investidores de mercado, e por último agora, em junho desse ano, depois de mais de um ano de diligência, a gente trouxe o Banco Mundial, o IFC. Então, por que esse FDIC marcou? Primeiro porque ele é focado em pequena e média empresa, em ajustar o fluxo de caixa de pagamento na compra de grandes empresas. Ele tem um impacto, né, para pequenos e médios negócios. Segundo, porque é tecnológico, que é um dos focos efetivamente do IFC. E terceiro, porque trouxe uma discussão que a gente viu aqui já acontecendo hoje, quer seja no painel ou no workshop, uma visão ESG, né, uma visão de Environmental, Social e Governance, onde ajudou a gente a refletir, né, e trouxe várias visões interessantes e treinamentos do próprio IFC, tanto para a gestora como para a empresa, para a Trade Master, né, que é quem origina os créditos. Então, teve
tem um pupurri de coisas positivas, né? Foi uma diligência extensa, né, que a gente conseguiu, que a gente passou, né? E trouxe algumas visões importantes, principalmente da visão ESG, políticas, treinamentos, né, e reports que a gente vai ter que gerar continuamente para o IFC. Então, acho que foi um FDIC que foi bem importante para nós e para a Trademaster, né? E traz um player dessa característica, né, como o IFC Mundial, para esse segmento. Foi o primeiro investimento num FDIC de fintech da América Latina do IFC no Brasil e feito através da Solis aqui. Então, isso marcou a gente. Marta, quer contar o seu? Sim. A beleza do FDIC, eu acho que de ser todos os setores, e é também bem importante entender, eu sei que é um assunto meio estranho, né, FDIC, mas quando a gente olha o FDIC, ele é só a casca, né? Como o Ricardo falou, você tem FDIC de educação, FDIC de fintech, FDIC de saneamento, FDIC do agronegócio, enfim, vários tipos de FDIC. Então, quando vocês forem falar, olhar um FDIC, na verdade, o que tem que entender é o que está embaixo do FDIC, né? O FDIC, ele é um agregador de recebíveis. E uma das coisas que a gente fez, que também teve um aspecto legal, eu acho que foi um FDIC bem emblemático, foi durante a pandemia, o Sebrae de São Paulo ligou para a gente falando, ó, eu tenho uma missão, tem muita empresa quebrando, eu preciso ajudar micro e pequenas empresas com rapidez, né? Então, o FDIC é uma operação estruturada, normalmente são operações complexas, e cada dia que a gente passava, mais empresas quebravam. Então, foi um desafio enorme. A gente fez um FDIC que a gente contratou 2 fintechs, contratou mais 2 adquirentes para fazer o crédito chegar na ponta de uma maneira muito rápida e fácil. O Sebrae de São Paulo investiu, foi o único investidor, essa operação pública, foram 50 milhões de reais, com o juro subsidiado. O IFC fez um grupo comparativo para olhar empresas que receberam esse recurso e não receberam, qual que é o impacto. Ele ainda não terminou, então ainda não tenho a resposta, mas eu espero que a gente tenha um resultado muito positivo. E com certeza muitas empresas deixaram de quebrar, foram milhares de empresas beneficiadas pelo programa, e deu muito orgulho assim de participar chamava Crédito Retomada o programa. Muito legal. Muito legal. E você, Vivian? Eu vou comentar do primeiro que me marcou na época que eu cobria o setor elétrico. Então, era um FDIC que basicamente tinha como lastro os recebíveis de conta de luz, né, de uma distribuidora que, se fosse tomar o crédito sem os recebíveis, provavelmente não ia ter acesso a esse funding ou seria muito caro. Então, via um FDIC que basicamente você tem várias formas, né, de olhar o recebível. Então, o recebível era uma conta de luz, mas é um recebível não performado, né, porque ele depende da performance e do consumo futuro. Mas e aí, em geral, um recebível não performado ele tem um risco maior do que um recebível performado. Mas como a distribuição é monopolista, né, só uma distribuidora naquela região, e não pode existir outra, a questão é muito mais sobre estabilidade de consumo e qualidade da distribuidora frente à ANEEL. Então, isso me marcou muito, porque possibilitou a distribuidora continuar operando e não entrar em uma situação de distress financeiro maior. Boa, se eu puder contar o que me marcou, é exatamente o mais recente, né, desse financiamento de integradores de energia solar. Primeiro porque o que o FDIC faz? Ele financia o cara que está instalando um painel de energia solar na casa dele. E quando ele instala um painel de energia solar, ele vai lá e muda a conexão dele na rede de energia, né? E ele passa a se alimentar da produção dele e deixa de se alimentar da energia fornecida pela concessionária. Ou seja, o que ele está pagando
de prestação pelo financiamento, ele está economizando de conta de luz. Então, o risco de crédito de quem está investindo nesse FDIC é muito baixo, porque o devedor, no final das contas, ele não tem nenhum incentivo em não pagar, né? Ele não está tendo um gasto adicional, ele está trocando a conta de luz pelo mesmo valor da prestação. Ao mesmo tempo, você está tendo um impacto super relevante no aumento, né, de uma energia renovável, né, e uma energia muito mais limpa, que é a energia solar. Mas, de qualquer maneira, a gente mostrar o quanto que essa inteligência do FDIC, de uma única vez, fornecer um instrumento com baixo risco de crédito, um nível de retorno muito interessante para os investidores e uma componente ESG na linha do que o Delano comentou, né? Agora, um ponto que eu acho interessante também discutir, que é uma pergunta muito comum, é assim, mas está na hora de comprar FDIC? Né? É a hora certa de comprar? Tem que entrar em FDIC agora? E eu sempre me pergunto se essa é uma pergunta consistente com esse tipo de investimento, né? O FDIC é uma coisa mais estratégica? É uma coisa mais tática? Esse tipo de pergunta, de análise, né, faz sentido? Não tem uma resposta definitiva na minha cabeça. Vivian, para você, é mais tático, mais estratégico? Não é esse o debate? Eu acho que em crédito o que é tático tá barato, vou entrar agora e depois sair. Então, só que o FDIC, como ele é um instrumento e depende muito do risco que está por trás, a característica, a subordinação, os recebíveis, eu vejo como estratégico. Eu entro nos FDICs que eu tenho o conforto que eu gosto e que, independente do momento, para o perfil de risco dos fundos que a gente faz gestão. Então, não vejo como tático, como outros ativos, por exemplo, bonds offshore, que aí é uma questão muito mais de preço e entrada no momento correto. Eu acho que o FDIC ele tem essa característica que tem que olhar por trás e entender o risco que é associado. E, Delano, você enxerga que tem algum perfil de investidor que faz mais sentido ter FDIC? É para todo mundo? Como é que você enxerga? Todo mundo, na sua alocação, normalmente tem uma parte de renda fixa, né? O FDIC é um ativo de renda fixa que é extremamente pulverizado, é crédito, né? Como eu disse na minha primeira fala, aproxima a rentabilidade do custo do crédito, né? Ou seja, é uma forma de você ter uma rentabilidade maior. É extremamente pulverizado na sua maioria, né, dos casos. No nosso caso, por exemplo, na Solis, o nosso fundo de fundos principal investe hoje em mais de 80 FDICs. Então, você tem diversos ativos lastros, né? Você tem uma diversidade enorme de originadores, um nível de pulverização muito grande e um nível de retorno que é um dos maiores de renda fixa, né? E uma coisa importante, assim como a Vivian falou de alguns instrumentos, o FDIC não tem marcação ao mercado. Então, não tem volatilidade se a taxa de juros sobe, se a taxa de juros cai. Quer dizer, se você não tiver um problema de crédito, se ele for bem estruturado, bem originado, você tem exatamente qual é a visão de retorno que você vai ter no prazo do FDIC, 1 ano, 2 anos, 3 anos, para compor a sua carteira. Então, como investidor e não como sócio aqui da Solis, eu entendo que é estratégico como uma parcela que deve fazer parte da carteira com o objetivo de ter uma rentabilidade mais interessante na renda fixa, sem volatilidade. Acho que quando é um instrumento que não tem volatilidade e tem um retorno robusto, o que vai acontecer numa carteira mais conservadora, se você tiver FDIC, ele vai ajudar a aumentar o seu retorno sem trazer maiores emoções. E numa carteira mais agressiva, ele vai ajudar a derrubar a volatilidade, né? E vai, sem comprometer, o retorno com isso, né? Eu, pessoalmente falando, concordo com o Delano e com a Vivian, acho que o FDIC é completamente estratégico. As carteiras de cada investidor deveria refletir sobre ter uma componentezinha de crédito estruturado, né? Acho que um outro debate também interessante é justamente a comparação entre crédito corporativo, né? Ou seja, eu vou dar dinheiro diretamente para uma empresa, vou comprar uma debenture, por exemplo,
ou eu vou fazer através de uma operação de FDIC, né? Olhando do lado dos risco-retorno, dos benefícios, como é que você, Marta, vê essa comparação entre crédito corporativo e crédito estruturado? Quando a gente olha o corporativo, a gente olha muito o balanço da empresa, né? A capacidade dela de gerar caixa e como é que ela vai repagar aquela dívida, né? Então, a gente tem que olhar bastante a operação daquela empresa e ela como um todo, né? Eu vou olhar a capacidade dela total e a alavancagem dela. Quando eu vou para um FDIC, eu estou muito mais, em vários momentos, no contas a receber, a análise é bem diferente, porque eu vou olhar qual que é a performance histórica desses recebíveis, ou seja, uma empresa que vende a prazo, por exemplo, no agronegócio, a gente fez várias operações com vendas de insumos agrícolas a prazo. Então, empresas que nunca tinham acessado o mercado, mas que tinham uma carteira, porque toda safra elas vendiam para os produtores, uma carteira de produtores bem diversificada, bem grande, e toda safra eles pagavam no final da safra. Então, você tem 5, 10, 15, 20 anos de histórico de vendas para esses caras que vão repagando e são vendas recorrentes. E aí, eu não vou olhar o distribuidor de insumos inteiro, eu vou olhar a capacidade dele de dar crédito para esses produtores e dos produtores repagarem os insumos dele. Então, é óbvio que eu dependo da continuidade da empresa, mas eu vou olhar muito mais a capacidade de repagamento dos produtores do que a capacidade de geração de caixa daquela empresa. Então, eu vejo mais nessa linha a comparação entre os dois modelos. Você como investidora, Vivian? O que eu comentei como um dos benefícios do FDIC é esse, né? Então, provavelmente, um produtor rural, se ele batesse na porta do mercado de capitais, ele não ia conseguir ter acesso àquele funding. Mas ele, dentro de uma carteira pulverizada, ele vai conseguir ter acesso, e aí eu vejo que são riscos distintos, né, como o risco de crédito. Então, eu acho que o corporativo é muito voltado para análise individual do case, quando o FDIC você vai olhar muito mais as características daquele recebível, daquela carteira. Eu tenho a impressão que um ponto interessante, né, é que através do FDIC você acaba se distanciando do risco corporativo. Você pode financiar uma empresa sem correr o risco dela. Exato. Né? Então, acho que um exemplo que marcou bastante a nossa história foi um FDIC de conta de água. Né? Então, a Companhia de Águas do Rio de Janeiro, a SEDAI, que era uma empresa entendida pelo mercado como quebrada, certo? Ela captou um volume importante de dinheiro fazendo o quê? Vendendo para um FDIC o fluxo de contas de água que ela tinha a receber. Né? Então, o investidor estava correndo o risco extremamente pulverizado, toda a população carioca, né, de um bem de primeira necessidade e um recebível extremamente pulverizado. Era R$50 a conta de água média do Rio, quando eles lançaram aquele FDIC. Né? Então, você financiou a empresa sem estar correndo o risco corporativo dela. A mesma coisa vale para uma fintech. Né? Se você for analisar um balanço de uma fintech, cash burn, né? Não tem estrutura, não tem patrimônio, basicamente consegue recurso em rodadas de captação para mais investimento e ela precisa de funding para colocar no ar os seus produtos. Então, a capacidade, o algoritmo que eles desenvolvem, né? O processo de crédito automatizado, o uso de inteligência artificial, o uso de machine learning para ir refinando o processo de algoritmo. Então, quando você dá funding para uma fintech, você dá funding em função dos recebíveis que vão ser gerados pelos negócios que a fintech vai realizar. Porque se for pelo balanço da própria fintech, você não vai fazer um empréstimo. Né? Muitas vezes você não vai fazer um empréstimo. Agora, aproveitando a sua pergunta, né, o seu comentário, quer dizer, a gente vem vendo, de fato, FDICs e fintechs, né, com uma sinergia danada. Cada vez mais a gente tem visto operações de fintech sendo financiadas por FDICs.
Marta, acredito que esteja, né, vendo bastante coisa nesse sentido acontecendo lá na Vert. Qual é a sua percepção, assim, da match mesmo, esses dois? Tá, eu brinco que a fintech ela é o banco sem dinheiro, né? Então, se o business dela é dar dinheiro e ela não tem balanço próprio, ela tem que acessar o mercado de forma recorrente. Então, é assim que ela consegue cada vez mais investir nos algoritmos e melhorar a sua forma de concessão de crédito. Mas ela deve acessar o mercado e de forma recorrente, e a gente vê, inclusive, sequências de FDICs sendo lançados a cada semestre, a cada ano, por fintechs. As primeiras que começaram a acessar esse mercado eram fintechs de crédito, então plataformas de crédito online que financiavam pessoas físicas, empresas com garantia, sem garantia, crédito estudantil. Então a gente viu muito esse mundo do crédito mais puro e mais recentemente, eu diria desde o começo do ano passado para cá, a gente vê o movimento de fintechização, né, de várias outras empresas, startups, outras empresas de tecnologia, empresas de software, enfim, empresas de aluguel de equipamento, digitalizando suas operações e passando a financiar mais o seu próprio ecossistema de clientes, fornecedores. Então, a gente também vem olhando o aumento de perfil de emissores, né? Então, o espectro de emissores de FDIC, originadores desses créditos, tem aumentado e acho que a tendência é continuar assim. E do teu lado como investidora, Vivian, tem apetite para FDIC de fintech? Com certeza. Eu acho que o que eu me empolgo muito com o mundo do FDIC e com fintechs é que é um processo de desintermediação financeira muito forte. Quando eu comecei, né, os fundos de crédito lá atrás, boa parte da alocação de crédito do fundo era em bancos. Ou seja, né, é muito louco, porque a gente estava fazendo mercado de capitais, mas a gente dava dinheiro para o banco definir como ele ia alocar o dinheiro dele, o crédito, né? E hoje você vê que as empresas e os FDICs conseguem acessar diretamente esse bolso que antes não existia. Ficava muito dentro desse universo de banco, do modelo de crédito de banco. E eu acho que o legal é que as fintechs e esses modelos, eles vêm para buscar e atacar nichos específicos que os bancos não chegam porque não querem, porque não conseguem olhar, né, especificamente para aquele subpúblico, e eu acho que é muito interessante. Então, gosto muito, acho que dá super match. Joia. Delano, e você que tem um olhar da ótica da fintech, né? Para a fintech, Maria Helena comentou que muito possivelmente existiriam aqui investidoras, anjo, investidoras de venture capital que teriam esse olhar do lado de lá, do tomador do recurso. O que o FDIC agrega para a fintech? O FDIC ele pode apoiar uma fintech já em estágio mais maduro, como a Marta comentou aqui, né, de alguns de maior tamanho, mas existem também algumas outras estratégias. Por exemplo, nós temos um FDIC Warehouse para fintechs. Nesse FDIC hoje, são 8 fintechs que a gente incuba, vamos chamar assim, porque eles não têm um volume de negócios que justifique um FDIC específico pela sua estrutura de custo. Ou ainda não tem um histórico relevante, um track record, para que tenha um estudo efetivo para a gente colocar um FDIC específico para ele. O que a gente faz? A gente usa o nosso conhecimento de crédito, né? A gente tem ferramentas na própria gestora de machine learning, inteligência artificial, que a gente coloca à disposição, por exemplo, né? Com o objetivo de que essas fintechs operem todas juntas dentro do mesmo FDIC. Quais são os benefícios? Primeiro, custo, porque eu rateio o custo do FDIC para 8 fintechs hoje, por exemplo. Então, fica mais barato. Segundo, a nossa capacidade de captação, quer dizer, o preço das cotas do FDIC é um preço mais acessível do que eles conseguiriam sozinhos no mercado, né? Terceiro, a gente começa a gerar já porque assim, a gente parte do pressuposto que aquelas fintechs vão crescer e vão ter um volume maior. Então, você já começa a gerar um track record dentro do mercado de capitais, mesmo no estágio pequeno dessas fintechs, e depois que elas atingem um volume maior de negócios,
a gente faz um spin-off e eles têm o seu FDIC específico que começam a alavancar independentemente, começa a ter o seu próprio FDIC, né? E um outro aspecto, principalmente no mercado atual de venture capital, né, que a gente sabe que as techs estão pressionadas em termos de preço, valuation, você evita que elas façam um round de captação num preço menor do que a última rodada para fazer caixa, para fazer funding, né? E que seria limitado de qualquer forma porque não é infinito. E quando ela tem financiadores à disposição, ela torna a possibilidade de ter funding quase infinito para o crescimento delas, né, muito mais firme, essa possibilidade do que elas tentarem resolver dentro de casa. Então, a gente tem visto realmente, como as duas aqui falaram, um crescimento maior de procura de fintechs ou ecossistemas querendo monetizar, né, uma fintechização, justamente e o FDIC tem atendido, a gente mesmo tem quase 12 FDICs hoje de fintechs de diversos lastros, além do próprio warehouse. Isso mostra a atenção que esse mercado vem exigindo, né, vem demandando, e a gente tem apoiado bastante essas iniciativas também. Bom, antes de abrir para perguntas, um último ponto que eu acho que é importante debater, a CVM, né, a nosso regulador, ela propôs uma norma nova para os fundos de investimento e ela criou uma categoria especial que são os FDICs socioambientais, né? Justamente com esse objetivo de favorecer o crédito que, de alguma maneira, tenha uma componente ESG, né? Aí queria que a Marta, que tem vamos dizer, esse apreço, né, pelas causas de impacto, que ela comentasse como é que ela enxerga um pouco os FDICs ajudando nesse quesito em particular. Bom, a gente é fã, né, desse assunto e tudo que a gente puder fazer que gere impacto social, ambiental, a gente vai fazer em todos os setores. Mas o que a gente tem visto, de uma maneira geral, a teoria ela existe, né? Quantas vezes a gente já não falou só nesse painel da sigla ESG e imagino que isso vai ser repetido muitas vezes ainda. Mas a teoria e a prática ainda estão longe, né? Então, quando a gente olha o mercado de investidores de impacto no Brasil, ainda é muito pequeno. Então, hoje a gente, mesmo as operações que são consideradas títulos verdes ou títulos ambientais, tiveram quase que 100% dos investidores de mercado tradicionais e taxas de mercado tradicionais. Quando a gente olha o mercado europeu, isso já começou a mudar, né? Então, o mercado europeu, se você vai num título ESG versus um título não ESG, você tem condições diferentes. Condições de tamanho de bolso, então tem gente hoje que só investe se for ESG, condições de taxa, ou seja, você tem um desconto na taxa se você gerar impacto, e condições de prazo, não tudo ao mesmo tempo, né? Mas, assim, às vezes você consegue um prazo mais alongado por ter um impacto por trás daquela operação e investidores focados nisso. Eu acho que o Brasil está caminhando para isso, a pandemia acelerou muito essa conscientização das pessoas de que isso não é só legal, ele é importante, ele é necessário, mas a gente ainda vê bastante resistência das empresas de qual que é o benefício que eu tenho, né? Então, se não mexe no meu bolso, para que eu vou me esforçar para fazer algo diferente? Então, o que a gente está tentando mover aqui dentro de casa, pequenininho, mas que se todo mundo fizer isso, eu acho que a gente consegue fazer bem no Brasil. O Brasil, hoje, quando você olha o mercado de investidores internacionais para investimento mundial, o Brasil não é prioridade de ninguém. Quando você olha para mercados emergentes, está lá na lista. Quando você olha para questões ambientais, por exemplo, cara, ele é o primeiro do mundo. Então, como é que a gente vai ser o primeiro do mundo e vai se preparar para atender, né, e dar conta de gerar o impacto que a gente tem potencial já aqui dentro de casa? Títulos verdes e crédito de carbono, acho que também é uma coisa que a gente olha bastante. Enfim, eu acho que hoje ele é uma cereja do bolo e daqui a pouco ele vai ser um pré-requisito e a gente tem que se preparar muito bem
como comunidade, clientes, investidores, todo mundo entender a importância desse assunto. Acho que o que nos pareceu importante lá na operação que a gente recebeu o dinheiro do Banco Mundial é justamente o enforcement que ele trouxe, né, para a gente ajustar os nossos processos para poder receber o capital dele, né? Então, em diversos aspectos na análise de crédito, a gente precisou incorporar justamente para poder respeitar os critérios INS, como eles dizem lá, né? Não só os nossos, mas uma exigência de que os cedentes e sacados tivessem características que tivessem aderência ao ESG também, ou seja, foi um impacto para nós e para as partes envolvidas na própria operação também. Licença, tem 10 minutos ainda, se vocês quiserem Então, abrir tá. para pergunta. Vamos deixar ou aberto para as falar. perguntas. Olá, meu nome é Isabela, eu trabalho em uma instituição financeira e na área comercial. Eu queria fazer uma pergunta primeiro para a Marta, da Vert, na parte de securitização. A gente sabe que com o aumento da taxa de juros, muitas empresas quebraram os covenants, estão demandando uma grande quantidade de assembleia para esses ajustes. Eu queria saber de você se vocês veem algum risco específico em algum setor dessas empresas para honrar esses covenants e alguma consideração a respeito desse tema. Perfeito. Sim, acho que as carteiras estão piorando em vários setores, tá? Não vejo nenhum muito melhor ou muito pior. O agronegócio até está se destacando positivamente, mas de uma maneira geral, eu acho que a gente tem pioras e não terminou, tá? Então, para mim, as carteiras ainda vão piorar por um tempo. A gente não chegou no final dessa história. Eu acho que a gente vai ter muito aprendizado. A taxa de juros em si, a gente sempre teve esse nível de taxa de juros, né? Os últimos anos aqui foram uma exceção, mas o que acontece, eu acho, em algumas estruturas foi descasamento de indexador, então algumas operações pré-fixadas com FDICs em CDI mais spread, né? Então você descasou taxas que, só para todo mundo ficar na mesma página, então pré-fixada quer dizer 3% ao mês, e a pessoa paga 3% ao mês sempre. E o CDI mais 3, quando a gente tinha um CDI de 3, a gente falava de 6 ao ano, né? Então, 3 ao mês. Estou fazendo conta de padeiro aqui, mas... Então, a gente falava de 36 ao ano versus 6. De repente, o CDI foi de 2 para 12, e a gente está falando de 15, no mesmo 36 originado. Então, quando eu tinha um 36 para pagar 6, a inadimplência, eu podia ter mais inadimplência e continuava pagando, e agora eu tenho o mesmo 36, tendo que pagar isso com mais inadimplência. Então, eu acho que é a combinação das coisas que faz com que covenants sejam estourados, com que a gente chame a assembleia e tenha que reorganizar operações. Então, não terminou. Perfeito. Nós temos mais uma pergunta, eu só peço que sejam breve, por favor. Oi, bom dia, meu nome também é Isabela. Eu queria perguntar em relação aos FDICs, que vocês falaram da marcação, que eles não são marcados ao mercado, né? Mas tem alguns FDICs que começaram, né, a ser marcado ao mercado agora. Eu queria que vocês falassem como que vocês imaginam o mercado, se caminham para essa marcação de todos os FDICs, como que vocês estão avaliando isso? Obrigada. Essa é uma boa pergunta. Quer começar, Lili? Sim, acho que um dos pontos é o FDIC, que é marcado, né? Ambima, vamos dizer, são FDICs que são tradeados e tem preço, né, de comercialização da cota. Eu acho que tem muitos outros que é um FDIC mais estruturado, que aí eu acho que é muito mais difícil, porque são construídos ou via private placement ou via poucos investidores. Então, eu não vejo uma movimentação muito forte daquelas cotas. Então, depende muito do tipo de FDIC, né, e o lastro que está por trás. Eu acho que tem alguns FDICs
que basicamente eles são risco corporativo. Então, é como se você tivesse realmente tradando aquela debenture com mais ou menos premium. Então, acho que depende muito do caso. Estamos muito distante disso e muitos dos administradores, eles pegam realmente... o administrador do fundo da Ibiúna, ele pega, muitas vezes, a cota do administrador do fundo para definir preço. Se eu puder contribuir, acho que a nossa percepção é que os FDICs eles trazem mais do que um rating, né, uma classificação de risco e uma taxa. Eles trazem um caso, né, uma história, o FDIC de conta de água da SEDAI. Depois que a SEDAI fez aquele FDIC, ela não fez mais nenhum. Né? Os FDICs são muito específicos. Então, é muito comum você ter o FDIC e não querer vender, porque você não consegue substituir. E se você não vende, você acaba não gerando essa referência de preço. Né? Então, os administradores acabam marcando pela curva de emissão daquela cota. Eu, sinceramente, não vejo isso como um problema. O mercado secundário é pequeno, né, de FDICs. Foi um pouco mais dinâmico, talvez, ali na crise, alguém precisava de liquidez. Mas, como o Ricardo falou, a maioria dos investidores de FDIC compra para carregar, não compra para tradar. Né? Então, você não tem um mercado tão ativo. Não é que ele não exista, mas ele é muito pequeno. Né? Então, é difícil definir qual vai ser a regra. Né? Há um movimento, uma discussão nesse sentido, como você colocou, mas como é que vai funcionar isso? Né? Qual seria a conta a ser feita? Né? Mas eu acho que, concordo com a Vivian também, que assim, não é uma coisa para já. Né? O nosso mercado precisa se desenvolver para você ter um secundário grande que gere marcação. Enquanto isso, você ter um ativo com baixa volatilidade na sua carteira é um atributo danado. Então, deve aproveitar. Mais alguma? Bom, eu acho que, para mim, seria importante se cada um de vocês, com palavras finais, falasse só um pouquinho de expectativas para o futuro e como é que vocês enxergam os FDICs, especialmente para um público que ainda não conhece. Né? Do meu lado, tem dois componentes. Né? O investidor profissional, ele já acessa um pouco os produtos diretamente, e aí eu acho que isso é positivo, né? E aí eu acho que cada vez mais é importante essa conscientização do que é o produto para diversos bolsos diferentes, né? Porque o FDIC é só um instrumento, e aí o que está por trás é o risco de crédito associado. Então, acho que ter isso em mente. Né? O FDIC não é arriscado, é o tipo de lastro e o perfil de risco que você tem que conhecer do seu cliente, para decidir investir ou não. E aí, Marta? Bom, primeiro eu queria só fazer um comentário que eu adorei ver tantas mulheres aqui. A Vert é formada por 3 mulheres. E é um mercado que só tem homem. Então, é muito bom estar aqui. Eu espero que mais mulheres participem do mercado de FDICs e de securitização. A gente sabe que ainda é uma palavra feia, securitização. Não consigo explicar para minha mãe até hoje o que eu faço. Mas eu vejo também muita desenvolvimento de mercado com novos emissores, mais padronização, mais fomento do mercado secundário, mais investidores internacionais acessando esse mercado. Então, eu acho que o FDIC está só no começo, na verdade. Né? Quando a gente olha o futuro do crédito e outros mercados, tem 2, 3 vezes o percentual do PIB em relação ao que a gente tem hoje no Brasil de crédito não bancário. Então, assim, eu acho que para o bem ou para o mal, todo mundo ainda vai ouvir muito falar do FDIC e eu espero que a gente faça esse mercado cada vez melhor. Espero para o bem. Você não consegue explicar para sua mãe, eu não consigo explicar para minha esposa. Ela não entende o que a gente faz. Então, a gente tem visto emissões batendo recorde, né, de novos FDICs ano a ano. Né? Se você vê o gráfico de estruturas de FDIC e emissão de cotas, ele é quase uma startup, é exponencial. Né, o gráfico. E a gente tem uma norma da CVM que deve
sair até o final do ano, que prevê, inclusive, o investimento em FDIC para público em geral, é a expectativa. Tem características específicas do tipo de FDIC, né, o regulamento, o tipo de ativo, para poder ir aculturando o mercado adequadamente, né. E essa questão de investimento de investidores institucionais foi interessante, porque, com a operação que a gente fez com o IFC, 2 organismos mundiais, em função das matérias que saíram, ligaram para a gente também querendo entender como é que funciona. Então, foi interessante ver esse interesse vindo de fora efetivamente também, né? Então, a gente acredita que o FDIC, como a Marta disse, está no começo, é um foco nosso, né? E a gente quer ajudar a desenvolver mais e tornar mais acessível esse produto, né, o máximo possível para todo tipo de investidor. Esse é o objetivo. Bom, eu, como fã inveterado, eu digo que o FDIC ele é um tirador de ineficiências, né? O nosso mercado de crédito, assim como era o mercado de investimento, ele é super ineficiente. 80% do crédito brasileiro está na mão de 5 bancos, né? Então, a gente tem tudo que tem ineficiência, traz junto oportunidade de retorno. Acho que a nossa visão é, de fato, que o FDIC está só começando e tem muito a conquistar. Tomara que essa nossa conversa seja uma provocação para vocês se aprofundarem. Quem quiser, às 2h10, a gente vai fazer um workshop para falar de FDIC. Aí vamos ser até um pouco mais técnico, explicar um pouco mais o que é exatamente, tanto da ótica de quem quer investir, como da ótica de quem quer captar recursos através de FDIC. Muito obrigado, foi muito gostoso, muito legal, um público... Marta, a gente filmou o painel, a gente vai mandar para sua mãe, tá?